Do sétimo ano, aquele abraço, né? Estamos aqui de volta para vocês aqui, gravando essa super vídeo aula para, é claro, né? Vamos mostrar aqui na íntegra algumas características importantes do verbo, né? Vamos falar um pouquinho sobre as flexões verbais, né? Bom, nós temos aqui esse trecho de Rubem Braga, que é um trecho da sua crônica, Homem no Mar. E eu destaquei aqui, pessoal, os verbos importantes aqui dentro desse trecho. Então, o que está dizendo aqui, né? Diz aqui, nesse trecho que verbo expressa a ação realizada pelo cronista. Vamos ver aqui. De minha varanda vejo entre as árvores e telhados o mar. Veja aqui que eu tenho o verbo ver, né? O verbo ver, ele está destacando a ação do cronista dentro desse texto, tá? Qual é a ação do cronista? Ver entre árvores e telhados o mar, tá? Aí vem ele dizendo aqui, identifica a forma verbal que liga o vento a uma característica dele e a locução verbal usada para indicar sua ação. Então veja aqui, o vento é nordeste. Tá vendo aqui? O vento é nordeste. Esse ézinho aqui é um verbo, né? Ele é o verbo ser, tá? É o verbo ser, que é de segunda conjugação, devido à vogal temática, que é um é. Então, vai tangendo, olha, tá aqui. Vai tangendo, na realidade, pessoal, o vai tangendo é uma locução verbal. Locução, né? Vou até colocar aqui. Locução verbal. Pronto. Essa locução verbal é o que ele está pedindo aqui, né? Qual é a locução verbal usada para indicar a ação do vento, não é? Essa daqui, vai tangendo. A ação justamente, vai tangendo aqui e ali, no belo azul das águas, pequenas espumas que marcham alguns segundos e morrem como bichos alegres, humildes, perto da terra. A onda é verde, tá? Então é isso. Aí aqui tem a letra C que diz o seguinte: observe o que se diz a respeito das espumas das ondas. O que se diz a respeito delas? Vamos observar aqui o que diz aqui. Vai tangendo aqui ali no belo azul das águas, pequenas espumas que marcham, né? O que nós? Que essas espumas elas marcham alguns segundos e morrem, né? Marcham e morrem. Olha só aqui, né? Qual é? Observe o que se diz sobre as árvores, que elas marcham e morrem. Foi o que se diz das ondas. Tá vendo a importância do verbo? Quais formas verbais são usadas para indicar essas ações? Marcham e morrem. Ok? E qual forma verbal liga esses elementos à sua característica? É o verbo ser, né? Aqui, a onda é verde. Ok? Então, muito interessante, pessoal, essa abordagem aqui sobre os verbos. Então, o que eu quero dizer com isso? Com esse exemplo, eu quero mostrar para vocês que os verbos, eles indicam, né, características. Eles indicam a característica, ele indica a ação, né? Ele vai indicar um fenômeno da natureza, ele pode indicar também uma mudança de estado, tá? Então, isso é muito importante para a construção de um texto, por exemplo, né? Os verbos, digamos que os verbos e os substantivos são a base de um texto, né? Sem eles é impossível se construir um diálogo, é impossível se construir um debate, é impossível se construir uma receita de bolo, por exemplo, é impossível você escrever uma crônica, escrever uma notícia. Então, todos esses elementos que pertencem à classe das palavras são fundamentais para a construção do texto. E, em especial, o verbo. Por quê? Porque o verbo apresenta muitas mudanças, muitas transformações, né? Já que verbos são palavras que indicam estado, característica, né? Ação ou fenômeno da natureza. Por pertencer a uma classe de palavras variáveis, ou seja, que ela vai sofrer muitas mudanças, os verbos sofrem modificações para expressar informações. E essas informações, elas são muito bem visíveis, que é a questão do modo, né? O modo verbal, o tempo, a pessoa e o número. Então,
O verbo ele se flexiona em modo, em tempo, em pessoa e número, tá? Se alguém perguntar para você como é que o verbo se flexiona, ele vai se flexionar em modo, tempo, pessoa e número, né? Vamos ver aqui o modo. O modo verbal, pessoal. O modo verbal, tá? Ele pode se apresentar, tá? Em três categorias, tá? O primeiro modo é o modo indicativo, tá certo? O segundo é o modo subjuntivo, tá? E o terceiro modo e último é o imperativo. Ok. Então, o modo verbal, certo? Viu, gente? O modo verbal é justamente a categoria, né, que a gente utiliza na fala, né? Que tipo de categoria? Cada um tem uma categoria. Por exemplo, no time de futebol nós temos categoria A, categoria B, categoria C. No verbo também nós temos, quando se trata de verbo, nós temos as categorias indicativo, subjuntivo e imperativo, tá? São as divisões. O seu celular também não tem modos, né? Tem modos, o modo hibernativo, o modo não sei o que, o modo, né? Tem vários tipos de modos, tá? Que você utiliza. Então, o verbo é assim também. Então, só que nós vamos já delimitar cada um deles. Então, tais modificações, essas modificações provocadas pelo modo, pelo tempo, pessoa e número, são chamadas de flexões verbais, tá certo? Quanto ao tempo, o verbo pode situar o processo a quem se refere no passado, no presente e no futuro, né? Em relação ao momento da fala. Quando a pessoa, o verbo se flexiona de acordo com a primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Quanto ao número, pode estar no singular e no plural. Então, vamos ver aqui, começando pelo modo. Então, o modo verbal, né? Quanto ao modo verbal, nós temos o modo indicativo, né? O modo indicativo, ele é caracterizado é o modo da certeza, né? Indica que os fatos realmente acontecem, né? É o modo da certeza, né? Algo concreto. Quando eu falo algo concreto, é algo real, no sentido real, concreto. Por exemplo, aqui no modo indicativo, pessoal, nós vamos ter apresentar. O modo indicativo apresenta também os tempos. Os seus tempos são os seguintes: os tempos verbais do modo indicativo. Nós temos o presente, tá certo? O presente. O que é o presente, minha gente? O presente indica algo que acontece agora, ou seja, o presente ele se relaciona com o agora. Por exemplo, aqui nós temos, por excelência, essa frase aqui: mas percebo um movimento em um ponto no mar, né? Exemplo aqui, vou colocar bem delimitado, ó. Percebo um movimento no mar. Observem aqui que esse verbo ele está relacionado com o agora, certo? O agora não é tempo. Toda vez que eu estou falando em tempos, eu estou me referindo a horas, dias, semanas, segundos, minutos, tá certo? Então, hora, a gente pensa logo em relógio, não é isso? E o tempo é isso. Então, o tempo aqui, essa ação verbal, perceba um movimento no mar, está se relacionado com agora, portanto, é presente, tá? Presente. Então, é o primeiro modalidade de tempo do indicativo, tá? E observem que é um modo indicativo, isso aqui é modo indicativo, porque quando eu digo perceba um movimento no mar, eu estou me referindo a uma certeza, não é? Não é uma coisa hipotética, não é uma hipótese, tá?
como acontece usualmente nos tempos do modo subjuntivo, tá? Que é hipotético. Então, nós temos o primeiro tempo, que é o presente, e nós temos o passado, né? O passado que a gente não chama nem de passado, é pretérito. Pretérito. Pronto. Agora, o pretérito, gente, vale salientar que no modo indicativo nós vamos ter o pretérito perfeito, tá? O que é o pretérito perfeito? Ele se relaciona com algo que já está dizendo. O pretérito perfeito é aquilo que é perfeito, tá? Aquilo que é perfeito. Vejamos um exemplo aqui, tá? Algo que é perfeito. O pretérito perfeito, ele se relaciona com algo perfeito. Vamos ver aqui um exemplo de pretérito perfeito. Eu me apaixonei. Pronto. Eu me apaixonei. É claro que está no sentido aqui popular, né? Eu me apaixonei. Estamos aqui. O certo seria eu apaixonei-me, né? É isso aí. Então, eu me apaixonei. Observem aqui que eu tenho um verbo, né, que está no modo indicativo, porque indica certeza, e ele está no pretérito perfeito. Por que no pretérito perfeito? Porque essa ação verbal realmente se concretizou, né? Eu me apaixonei. É um passado que realmente aconteceu sem interferência. É um passado sem interferência, sem interferências. Vocês vão aqui, colocar aqui. Tá? Agora, além do pretérito perfeito, nós vamos ter, minha gente, o pretérito imperfeito, tá? O pretérito imperfeito. O que é o pretérito imperfeito? É aquele passado, né? O pretérito imperfeito. Não está bem, tá bem bonita aqui, né? Essa letra, mas dá para entender, né? O pretérito imperfeito é aquele passado que realmente aconteceu, só que ele sofreu interferências, tá certo? Vamos ver um exemplo aqui. Exemplo. Eu tocava violão. Pronto, eu tocava violão. Veja só, a palavra tocava pertence ao modo indicativo, que é certeza, tá? Porque isso ocorreu no passado. Violão. Mas observe qual é a diferença desse verbo para cá, do sentido desse verbo para cá. É muita coisa. Porque aqui eu tocava violão. Eu tocava violão. Veja que essa ação verbal é passado, tá? Já aconteceu, mas houve interferência. Ou seja, houve interferência externa. Por quê? Por que eu não toco mais? Né? Quer dizer, eu tocava violão, mas agora eu não toco mais. Por que isso acontece? Porque houve interferência, eu tocava violão. Pode ser que eu tenha vendido violão, pode ser que eu não tenho mais gosto pela música. Então, houve uma interferência externa. Então, a diferença do passado perfeito para o passado imperfeito é que no passado perfeito é um passado concreto, é concretizado, é um passado sem interferências, né? Por exemplo, eu me apaixonei, né? Mas isso quer dizer que eu não consigo me apaixonar de novo, tá? E aqui você já tem eu tocava violão, quer dizer que eu tocava, isso aconteceu no passado, mas houve interferência, quer dizer que por algum motivo eu não toco mais. Ok? E aí, além do passado imperfeito, nós temos o passado mais que perfeito, que é o pretérito mais que perfeito, né? O pretérito mais que perfeito, que eu vou colocar nessa outra folha aqui. Nós temos aí o pretérito, né? Mais que perfeito. E o que é, professor, pretérito mais que perfeito, né? Olha só aqui que interessante.
colocar aqui só um exemplo aqui de um pretérito mais que perfeito. Ou seja, o pretérito mais que perfeito, ele exprime uma ideia de ação ocorrida no passado, mas anterior a outra ação também já passada. Quando olhei novamente, minha visão já havia sido encoberta pelo telhado, né? Ou seja, quando eu digo assim, como o pretérito mais que perfeito exprime uma ideia de ação ocorrida no passado, mas anterior a outra ação também. Por exemplo, exemplo aqui, quando olhei, né, novamente, minha visão já havia sido encoberta pelo telhado. Isso aqui é um trecho da crônica, tá? Então, quando olhei novamente, minha visão já havia, tá certo? Havia. Tá vendo? Esse aqui é o verbo haver no sentido de, veja, havia. Esse verbo aqui, pessoal, ele está no pretérito mais que perfeito. Por quê? Porque o que é o pretérito mais perfeito, né? É um passado que está ligado, tá certo? A outra ação, ligado a outra ação, né? A outra ação também já passada, também no passado, tá? Então é isso. Quando eu digo quando olhei, tá vendo aqui? Olhei, isso aqui é o quê? Uma ação no passado. Então isso aqui está ligado a isso. Esse verbo está ligado a isso. Por isso que eu digo que o pretérito mais que perfeito, né? Por isso que tem esse nome, pretérito mais perfeito, é porque é um passado, só que esse passado ele está ligado a outro passado, né? Que também que tem essa função de estar no fato ocorrido, né? O fato que já ocorreu. Então esse passa, por isso que é chamado pretérito mais que perfeito. Já havia sido encoberta pelo telhado, tá? Então é um exemplo aqui de um pretérito mais que perfeito, né? Aí, pessoal, nós temos também, né? Nós já vimos aqui que o pretérito ele se divide em pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito, ok? Também no modo subjuntivo nós vamos ter também o futuro, tá? O futuro ele se divide em dois. O futuro do presente, porque é aquele futuro que está ligado ao nosso presente, ao momento atual, ligado ao presente, é um passado ligado ao presente. Exemplo aqui, vamos colocar um exemplo, futuro do presente, o homem vencerá a corrida, tá certo? O homem vencerá a corrida, pronto. Esse é um futuro, que está ligado ao presente, por isso que é chamado, que está ligado ao momento presente. Então, por que eu estou dizendo isso? Quando eu digo o homem vencerá a corrida, isso vai depender do presente, do momento agora, da minha ação Então, tudo que eu fizer a partir de agora, né, isso vai me levar a um futuro, não é verdade? Isso vai acontecer de qualquer forma, não é? Se eu idealizar, se eu me planejar, isso vai realmente acontecer. Então, por isso que é o chamado futuro do presente. Além do futuro do presente, nós temos o futuro do
pretérito, né? Se o futuro do presente está ligado ao presente, o futuro do pretérito está ligado, né, ao passado. Né? E como é que ficaria essa mesma frase aqui, né, no futuro do pretérito? Ficaria assim: o homem venceria. O homem venceria a corrida. Observe que o verbo, né, vencer, ó, que é o radical aqui, vencer, ó, modificou aqui a terminação. Era, iria. Era, iria. Terminação totalmente diferente. E isso caracteriza o quê? Caracteriza um pretérito que está ligado a um passado, né? O homem venceria a corrida, tá? Pretérito, aliás, futuro do pretérito. É um futuro que está ligado a um passado, que vai depender que houve um contratempo e então ele, com certeza, venceria a corrida. O homem venceria a corrida. Então, vai depender do que? Do passado, né? Talvez que ele fez alguma coisa no passado que interferiu nesse ato de vencer a corrida, tá? Então vai modificar, né? Vai modificar aqui o radical. Depois do radical vai permanecer, o radical vai permanecer o mesmo. O que vai mudar é a mudança aqui do final, a terminação verbal, tá? É isso que está acontecendo, né, na hora que você vai fazer a conjugação dos verbos, obedecendo a todos esses critérios. Então, assim, o modo indicativo, ele apresenta, né, gente? Ele apresenta esses tempos, o presente, o pretérito, que é o passado, e o futuro. Só que existem essas subdivisões aqui, né? Para a gente ficar. Então, aqui no caderno de vocês, no livro de vocês, nós temos aqui algumas suposições, né? Algumas objeções. Então, os modos verbais expressam diferente atitude do falante em relação ao que diz. Veja algumas possibilidades de flexão de modo, né? No modo indicativo, nós temos aqui um trecho também retirado da crônica de Rubem Braga, Homem do Mar. E aqui tem, que forma verbal indica o momento exato em que o homem, nadando no mar, captura a atenção do cronista, né? Então, aqui nós temos percebo, né, que é um verbo, né, que está no modo indicativo, porque indica certeza, porque a gente sabe disso, né, que já explicou na aula anterior, e ele está no presente. Percebo um movimento em um ponto no mar. É um homem nadando, né? Aqui nós temos já outra transformação do verbo em uma forma nominal, nadando, né? Está no gerúndio. Ele nada a uma certa distância da praia, em braçadas pausadas e fortes. Nada a favor das águas. Tem o verbo nadar também, né? Que também está desenvolvendo um papel importante aqui, que é uma ação de pequenas espumas que nascem, não é? Tá certo? E somem. Parecem, parecem, também do verbo parecer, e mais, ir mais depressa, ir, do verbo ir, né? Que ele, que está no infinitivo. Justo, espumas são leves, não são feitas de nada. Toda sua substância é água e vento e luz. O homem tem sua carne, seus ossos, o verbo ter também, né? Seus coração, todo o seu corpo, e a transportar, né? Então nós temos o verbo transportar já na forma infinitiva também. Então observamos aqui todos esses verbos. Então a letra B diz: o que mais faz o cronista, além de descrever o homem nadando? O que o cronista faz além disso, né? Além de descrever o homem, minha gente, o homem nadando, o cronista compara a velocidade do homem à das espumas e percebe que as espumas são mais rápidas. Então é isso, né? Além
além de escrever o homem nadando, o que ele faz além disso? O que mais faz o cronista além? Então ele descreve, faz essa descrição, e isso é possível verificar aqui. As imagens desse trecho da crônica e as avaliações sobre elas expressa dúvida ou certeza do narrador? Certeza, não é? É lógico. As imagens, as avaliações expressam certeza do que o fato está acontecendo, tá? Então, se isso acontece aqui de forma, essas imagens que ele vê e as avaliações que ele tem expressam certeza, isso quer dizer que nós estamos trabalhando com o modo indicativo aqui, nesse texto. A palavra nada é usada no parágrafo com dois sentidos diferentes. Quais? Então, observe que aqui nós temos a palavra nada, nada a favor, né? Aqui nós temos o nada verbo, e aqui nós temos nada, tá? Nada aqui já tem outro sentido, né? Expressa tanto a ação do homem no mar, dele, e desloca na água, movendo braços e pernas, quanto faz parte de uma expressão que indica que as espumas não são feitas de nada, equivalente a uma coisa nenhuma. Então, nada é uma expressão também que, além de ser verbo, tem dois sentidos. Aqui nada é verbo e aqui nada significa coisa nenhuma, né? Coisa nenhuma. Tá? Existe coisa, né? É o mesmo sentido. Aqui foi bom observar isso aqui, né? Que uma mesma palavra pode desempenhar sentidos diferentes. Que efeito de sentido o narrador pretende promover ao detalhar a sequência dos acontecimentos da cena? Que efeito de sentido o narrador pretende promover ao detalhar a sequência dos acontecimentos da cena? Olha, gente, isso aqui é bem simples. O narrador pretende deixar claro tudo o que ocorreu, tudo o que ele observou na cena. Pronto, e é isso que é o objetivo dele, né? Então, existem várias maneiras de apresentar um fato, porém, dependendo da orientação dada ao sentido do texto, opta-se por um modo verbal ou outro, tá? Então, o modo indicativo, para ser mais sucinto, mais explicativo, é o modo verbal que expressa certeza do falante sobre algo que aconteceu ou acontecerá. Tanto faz no presente, passado ou futuro. Importante que você vê que o modo indicativo indica certeza em que os fatos acontecem. Aqui nós temos um design mostrando as possibilidades de flexão do tempo do modo indicativo, né? E seus exemplos. Porque o presente indica a ação verbal que ocorre no momento da fala, indicando também fatos habituais e verdades incontestáveis, né? Por exemplo, o homem nada a certa distância da praia. Veja que nós temos aqui o verbo nadar, né? Empregado, né? No presente, nada. Mesma coisa acontece com esse texto. Mas percebo um homem em um ponto no mar. Percebo também está no presente. Aliás, esse trecho está todo no presente, né? E do pretérito perfeito. O que é o pretérito perfeito? Expressa uma ação que no momento da fala já foi concluída. Aquele momento da fala que foi concluída. Por exemplo, cumpri o meu dever e ele cumpriu o seu. Né? Eu cumpri. Né? Isso é o que? Pretérito perfeito, porque essa ação verbal já foi concluída, né? Neste momento. Pretérito imperfeito indica uma ação ocorrida repetidas vezes, habitual ou com um tempo de duração indeterminado no passado, né? O pretérito perfeito é isso, né? Indica uma ação ocorrida repetidas vezes, habitual ou em curto tempo ou com um tempo de duração indeterminado no passado. Ou seja, quando o vir, ele já estava nadando, né? Seu pretérito já estava nadando. Então, observe que isso aqui houve interferência, né? Houve alguma interferência, né? Uma coisa repentina, tá vendo? Observar uma coisa repentina. No pretérito mais que perfeito, quando olhei novamente, minha visão já havia sido encoberta pelo telhado. Então, o que é o pretérito mais